Atividade de hoje no livro de português, nós vamos estudar sobre pronomes pessoais. Aqui na página 173, vamos agora reler um trecho. Minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Eu respondi para ela. Complete. Letra A. A palavra eu refere-se a quem? Ao menino, que foi da história que a gente estava lendo. E a palavra ela está se referindo a quem? A mãe dele. Então, vocês vão responder ao menino e à mãe. As palavras eu e ela são chamadas de pronomes pessoais. Veja como ficaria se você estivesse conversando com o menino. Você respondeu para ela. Se eu estivesse falando com o menino, eu ia dizer, você respondeu para ela. Mas como é ele mesmo que está dizendo, ele está dizendo, eu respondi para ela. Eu está falando de mim. Quando eu digo você, eu estou falando de outra pessoa. Então, olha só, a palavra você também ele é um pronome pessoal, certo? Em algumas regiões do Brasil, no lugar do pronome você, é empregado o pronome tu. Então, assim, aqui no Nordeste a gente chama sempre assim, ei, você falou com ela. Mas lá no Sul eles dizem assim, ei, tu falou com ela. Eles chamam de tu ao invés de você. Por exemplo, tem um lugar que no Rio Grande do Sul que eles falam guria, por exemplo, para dizer criança, para dizer menina. Aqui a gente fala, ei menina, não faz isso não. Lá eles falam, ei guria, não faz isso não. Aqui a gente acha que a palavra guria, a gente usa a palavra guria de forma que a gente tá chamando uma pessoa que tá fazendo uma coisa levada, uma criança levada, tá fazendo uma coisa errada. A gente chama aquela guria, tá fazendo uma coisa errada. Mas lá no Rio Grande do Sul, a palavra guria é uma substituição para a palavra menina. Então, do jeito que a palavra menina e guria são palavras diferentes, mas têm o mesmo significado, o pronome você e tu também. Você, em algumas regiões do Brasil, e em outras eles chamam de tu, que não está errado, está correto também, certo? Vamos até a página 174. Conversem sobre o uso do pronome tu. Ele é empregado na região onde vocês moram, sim ou não? Não, na nossa região a gente chama você. Vocês conhecem alguém que utiliza como pessoas com quem convivem, artistas, locutores de programas de rádio ou de televisão? Vocês já viram alguém na televisão, alguém que vocês conhecem, utilizando essa palavra tu? Eu já vi, mas eu já vi, sabe onde? Em algumas novelas e também em jornais, quando eles estão recebendo entrevistas. Aí você vai dizer se você também viu ou não. Eu estou dizendo que eu vi. Agora, se vocês não viram, vocês colocam aí. Não, ainda não vi. Bom, agora vamos aqui ter uma leitura. Leiam juntos um trecho da música infantil em que o pronome tu está aparecendo. Então, vocês irão fazer essa leitura. Não vou fazer, eu quero que vocês façam, tá bom? Número 3. Ligue os pronomes à indicação correta. Quando eu digo eu estou dizendo que eu sou a pessoa que estou falando. Quando eu digo você ou tu, eu estou dizendo que é a pessoa com quem eu estou falando. Ele é quando é uma pessoa de quem eu estou falando. Eu estou falando de alguém, ele. Quando eu digo eu estou falando de mim mesma. Quando eu digo você ou tu, eu estou falando de alguém. Quer dizer, eu estou falando para alguém, eu estou falando com alguém. É quando eu estou perto de alguém. Você, quando está perto da sua mãe, você vai dizer eu, ou quando você estiver longe da sua mãe falando dela, você vai dizer você ou ela, né? E ele, no caso de você estar falando de alguém, tá certo? Então, além de substituir nomes, os pronomes eles estão indicando a pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Ou seja, a pessoa com quem eu estou falando, a pessoa que eu falo, que no caso sou eu, e a pessoa de quem eu estou falando, certo? Com quem eu estou falando? Estou falando com minha mãe. De quem eu estou falando? Estou falando de meu irmão, por exemplo. Eu estou falando do meu irmão para minha mãe. Eu estou usando os 3 pronomes. Eu estou falando de mim mesma. Eu mesma estou falando com a minha mãe, do meu irmão para a minha mãe. Então, eu estou usando os pronomes. Então, você vai ligar aí a ação correspondente, certo? Na 173, agora é a 175. É a sua vez. Leia a tirinha a seguir. Vamos lá, vamos aqui aumentar, dar o zoom. Eu uso botas o dia inteiro para me proteger das cobras. Quando ele está dizendo ele está falando dele mesmo, certo? Agora aqui o próximo. E mesmo quando eu tiro
o efeito continua. Continua falando a mesma coisa. Eu. Ele usou o pronome eu. Então, ele está falando de quem? Na tira, o uso do eu está indicando o quê? Que ele está falando dele mesmo. Ele é a própria pessoa que está falando, né? Essa primeira. Ou ele é a pessoa de quem o personagem está falando. Ou ele é a pessoa com quem o personagem está falando. Ele está falando com alguém? Não. Ele está falando com alguém? Não. Essa fala é dele mesmo? Sim, essa fala é dele mesmo. Então, ele é a pessoa que está falando, certo? Número 2. Reescreva o texto do primeiro balão, fazendo as alterações de acordo com o pronome indicado. Por exemplo, eu uso botas o dia inteiro. Você faz o quê? Usa botas o dia inteiro. Ele o quê? Ele usa botas o dia inteiro. E nós? Nós usa? A gente pode empregar o pronome nessa frase, nós usa? Não, nós usamos. Então, nós usamos botas o dia inteiro. Vocês usam? Vocês usamos? Vocês usam? Não, vocês usam. Quando eu digo vocês, eu estou dizendo que vocês usam. Vocês usam botas o dia inteiro. E eles? Eles também usam. Eles usam botas o dia inteiro, certo? Leia as frases a seguir em voz alta. Ricardo é um menino que sabe o que quer. Ricardo quer ajudar seus pais. E quando Ricardo crescer, Ricardo quer casar e ter muitos filhos. Note que a palavra Ricardo aparece 4 vezes. Quando eu falo a palavra Ricardo, eu estou falando de Ricardo. Eu não estou falando com ele, porque se eu estivesse falando com ele, eu estava utilizando o pronome você. Você, Ricardo, é um menino que sabe. Ou eu tinha dito, você é um menino que sabe. Aí eu estava falando com o Ricardo. Mas como eu estou falando Ricardo, eu estou dizendo o nome dele, estou falando dele. Então, eu estou falando dele. Se eu estou falando dele, então o pronome aqui é a pessoa com quem eu estou falando dele, certo? Então, olha só, vocês encerram aqui a atividade de português por hoje. Qualquer dúvida é só vocês chamarem.